Boa tarde. Eu vou fazer uma análise a um aparelho que me chegou há dias, um medidor de isolamento e voltímetro AC, um IT811. Vamos então, isto era o que vinha na caixa. Pronto, vem uma bolsa protetora, manual de instruções, garra jacaré, pontas de prova, bem robustas por sinal, e ainda o medidor propriamente dito. Vocês conseguem ver? Está aqui, IT811. Em relação ao vídeo, peço desculpa se houver assim algumas coisas menos direitas, porque é a primeira vez que estou a usar esta câmera para fazer vídeos. Infelizmente não consigo fazê-los a 1080, farei a 720, mas dará para fazer a análise na mesma. Pronto, isto é o conteúdo do pacote. Vou só preparar o multímetro então para fazer a medição das tensões de saída e falar um pouco mais sobre ele. Vamos então efetuar a medição de tensão alternada. Tenho aqui uma fonte de alimentação, será onde eu vou colocar as minhas pontas de prova. E como se pode ver, 230 volts, que é a tensão da rede. Vamos utilizar este outro multímetro, que é o que eu uso normalmente, e vamos ver o que é que ele nos diz. Pronto, 230.2 volts, 231, mais ou menos ela por ela. Agora vamos então medir a tensão de isolamento. Se repararem, este aparelho tem 4 bornes, ou seja, tem o conjunto de bornes deste lado. Serve para fazer a medição de tensão alternada até 750 volts, que é o máximo, e aqui a resistência de isolamento até 2 GΩ. Vamos então medir as tensões de saída e ver se está tudo bem. Ora bem, vamos então ver as tensões de teste, ver se eu consigo fazer aqui um pouco de zoom, aproximar mais. Vamos então ver as tensões de teste deste aparelho para ver o que é que nos diz. Pronto, vamos começar o teste com 100 volts e vamos carregar no botão de teste. Como se pode ver, temos 100 volts e aqui os 9.8 MΩ, que são a resistência interna do multímetro, que é um multímetro de 10 megas, portanto, obviamente tem a sua variação, bate certo. Vamos efetuar o teste com 250 volts e ver o que é que ele nos diz. Pronto, novamente os 9.9 MΩ, 9.8, 246 volts. Tendo em conta que isto tem 10% de tolerância, está mais que dentro da tolerância, ou seja, isto acaba por ter 1 ou 2% apenas de tolerância, o que é bastante bom. Vamos fazer o teste com 500 volts. Como se pode ver, 498 volts, 9.8, 9.9 megas da resistência interna do multímetro, está certo. E vamos então fazer o teste com 1000 volts. Pronto, neste caso 9.9, como viram também chegou aos 10, mas ela por ela 9.8, 9.9, 10 megas, está mais ou menos, aliás, está dentro da tolerância. Pronto, 1000 volts, 982 volts, está feito. Pronto, eu agora vou preparar isto para fazermos a medição de uma resistência de 100 megas, que como já disse vai ser, vamos simular o nosso isolamento, e depois poderei fazer também o teste com alguns condensadores que por aí tenho retirados de circuitos antigos, para ver se estão com fugas ou não. E posto isto, vamos então fazer o teste. As resistências aqui, neste caso 100 megas, é formado por 10 resistências de 10 megas, que têm alguma tolerância, portanto o valor, se não for 100 megas, andará perto, ou pouco passará. Vamos então fazer o teste com 100 volts, e como se pode ver, ronda os 106 MΩ. Vamos efetuar o teste com 250 volts e novamente rondará os 106 MΩ. Com 500 volts, como se pode ver, novamente a mesma situação, e com 1000 volts também ronda os 106 megas, pronto, 105.8, 105.9, 106, ou seja, podemos dizer que até é bastante preciso. Agora vou preparar isto, vou buscar alguns condensadores que tenho por aí perdidos e vamos fazer o teste de isolamento para ver até que ponto é que esses condensadores que aproveitámos de placas podem ou não ser reaproveitados para outros circuitos.
Como se pode ver, tenho aqui uns quantos condensadores, alguns aproveitados de circuitos, outros já comprados há muito tempo e penso que também foram utilizados. Vamos então ver como é que podemos determinar se o condensador terá fugas ou não. Vamos pegar aqui num Ocalhas, neste caso este é de 100 nanos para 1000 volts. Vamos fazer o leak test com 100 volts. Neste caso, quando eu pressiono o botão de teste, ele vai dizer que tem alguma resistência e até que deixa de ter resistência. Portanto, este condensador está perfeitamente utilizável. Vamos fazer um teste com outro condensador. Tenho agora aqui um outro de 100 nanos também. E esqueci-me que tinha desligado, mas pronto, como se pode ver, o valor está a subir, que é o tempo do condensador carregar, e deixa de ter resistência, ou seja, este condensador continua a ser perfeitamente utilizável também. Tenho aqui um condensador mais antigo, este também é de 100 nanos para 400 volts. Vamos fazer o teste. Como nem todos os condensadores são para 400 ou para 1000, irei fazer apenas o teste com 100 volts, porque se acreditem que se isto tiver que dar problemas, dá com 100 volts. Pronto, este condensador, como se pode ver, apesar de ter 417 megas de resistência, eu estou a fazer o teste com 100 volts. Se eu fizer com 250 volts, ele ainda continua a ter este problema, continua a ter, apesar de ter 488 megas, significa que ainda tem passagem. Portanto, este condensador eu não o utilizaria. Opinando então sobre este aparelho. Pronto, o que é que eu posso dizer? Eu tenho aqui um outro aparelho que já tinha para comparação, peço desculpa. Como podem ver, este aparelho quase que cabe dentro deste, ou seja, este é o aparelho apenas de medidor de isolamento. Apenas tem 250, 500 e 1000 volts de tensão de isolamento, de tensão de teste de isolamento, também vai até 2 GB, mas não tem função de voltímetro AC. Este aparelho por seu lado tem a função de voltímetro AC, como eu já disse. Tem um pormenor interessante em que o desligar dele é em ambos os extremos, ou seja, se eu estiver a fazer uma medição e deixar de precisar da função, basta só rodar para desligar. Assim como se estiver a fazer o teste de isolamento, por exemplo, a um motor, que provavelmente estarei a usar os 500 ou os 1000 volts, quando não precisar, basta rodar para o lado e está feito. De resto, o que é que posso dizer? Não sei se já referi, é um aparelho de construção robusta, como se pode ver aqui, tem uma camada protetora pelo menos 5, 6 mm, ou seja, é um aparelho que se cair no chão, não digo que dê cabo do chão, mas também não se estraga com facilidade. E em relação a este aparelho que eu já referi, se tivesse que comprar agora, confesso que não sabia muito bem qual é que iria comprar, porque fazem os dois exatamente a mesma coisa, mais ou menos. A vantagem deste é ter tensão de teste de 100 volts e ter a função de voltímetro. No entanto, se eu só quiser testar o isolamento de um motor, por exemplo, penso eu que as normas obrigam a que o teste seja feito ou com 500 ou com 1000 volts. Portanto, se for só para isto, tanto um como o outro servem perfeitamente. Fora isso, não tenho mais nada a dizer. Este aparelho também veio do AliExpress, já é um aparelho um pouco mais caro, enquanto este aparelho se arranja por 15, 16, máximo 20 euros. Estes aparelhos já rondam os 40, 45, 50 euros, portanto já são um pouco mais caros. Agora, qual é que é a vantagem deste? Pronto, neste caso a vantagem deste é ter uma tensão de teste de 100 volts ou de 750 volts. Ou neste caso a medição de tensão até 750 volts. Fora isso, se como referi for só para fazer o teste, por exemplo, de isolamento a um quadro ou motor, convenhamos que este aparelho é muito mais pequeno para andar no bolso. Como se pode ver, apesar de a nível de espessura este não ser tão fino quanto isso, é bastante mais fino. E pronto, se houver interesse, poderei fazer nova análise deste aparelho com mais calma. Até lá, os meus 73 e obrigado por ter assistido a este vídeo.